Tech Balance é um podcast da Fundação Mel e neste episódio vamos falar sobre como nos podemos ligar melhor, ou seja, quais os pontos de equilíbrio pessoais, profissionais e sociais. Para nos ajudar a refletir e entender estes desafios, tenho comigo Mariana Reis, cofundadora da Associação Mirabilis, que tem como objetivo promover a parentalidade informada para ajudar crianças e jovens a desenvolver o seu maior potencial. E Paulo Dimas, CEO do Center for Responsible AI, que junta startups de inteligência artificial, centros de investigação e empresas, com o objetivo de impulsionar a próxima geração de produtos de inteligência artificial responsáveis. Bem-vindos ao Tech Balance. Obrigada. Obrigado, prazer. Mariana, começo por ti. A Mel, em associação com a Mirabilis, lançaram uma campanha sobre o tema que adotámos também para este episódio. Liga-te melhor com moderação. Com o objetivo de consciencializar a sociedade em geral, mas em particular os mais jovens e os pais, para comportamentos aditivos em plataformas digitais, como jogos online e redes sociais. E sensibilizar para a desejável vida fora dos ecrãs. Por que é que foi tão importante lançar esta campanha agora? Então, esta campanha é fruto do trabalho conjunto e que nós julgamos ser muito necessário e muito útil para a sociedade como um todo, numa altura em que vivemos inegavelmente numa era altamente tecnológica, com tudo a acontecer à nossa volta neste campo. Consideramos muito relevante esta parceria no sentido em que vem ajudar-nos a aumentar a capacidade de espalhar a mensagem de que pelo menos nós pais e educadores possamos refletir sobre tudo isto, que impacto é que poderá ter na vida dos nossos filhos, dos nossos alunos, desta geração que está a viver esta onda gigante de tecnologia. Como dizias e muito bem, não somos de todo contra a tecnologia, o que queremos mesmo é promover uma parentalidade informada, porque nós não podemos tomar boas decisões se não estamos informados sobre o que a ciência nos diz sobre estes impactos. E já há muita coisa, já podemos ir buscar muita informação à ciência. E, portanto, esta campanha vem numa altura, consideramos nós, muito relevante, em que o país começa a acordar também para, há uns anos para cá, há uns tempos para cá, para esta necessidade de reflexão. E a Mel e a Fundação ajudam-nos, de facto, a aumentar esta capacidade de divulgação da mensagem. E o que é que vos levou a criar a Associação Mirabilis? Então, foi exatamente dar-nos conta de que a informação não estava a chegar a tempo útil aos pais, às famílias, aos educadores. Com uma pesquisa relativamente rápida e interesse no tema, tanto eu como a minha amiga e cofundadora da Mirabilis, a Matilde, demos-nos conta de que em todo o mundo havia uma certa evidência científica, havia uma proatividade por parte de grupos de pais, grupos de educadores a mexerem-se neste sentido, e demos-nos conta que cá em Portugal era difícil encontrar uma linha condutora de atuação para os pais. O primeiro ímpeto foi, mas se há ciência por trás disto, se há evidência e que nos pode ajudar a tomar boas decisões, isto tem que chegar rapidamente, de uma forma concisa, às mãos dos pais para que possam tomar decisões. Não há soluções únicas para uma só família, uma só solução para todas as famílias, mas as famílias com conhecimento de qual é de facto o impacto na saúde, na educação, no desenvolvimento dos seus filhos, do uso precoce e excessivo da tecnologia, portanto falamos sempre nestes dois termos, precoce e excessivo, com esta informação poderem tomar decisões ponderadas. E portanto, a partir daqui começámos a fazer um trabalho inicialmente muito voluntário, no sentido, na medida das nossas capacidades e do nosso tempo depois do nosso trabalho, e demos conta que tínhamos que nos tornar uma associação se queríamos de facto envolver o governo, que hoje em dia já envolvemos, ou os decisores políticos, se queríamos chegar com mais força a outras entidades, a fazer isto que estamos a fazer com a Mel, portanto apresentarmos o nosso projeto para nos conseguirem ajudar a ampliar a mensagem. Demos-nos conta muito rapidamente que sozinhas não íamos a lado nenhum, basicamente também foi isto. Paulo, tu começaste muito cedo na informática, muito jovem, e foste o pioneiro em Portugal a falar de videojogos em televisão. Eu conheci-te assim, sem ser pessoalmente, conheci-te a falar do GX Spectrum na altura. Que idade tinhas? Tinha 17 anos na altura, portanto ainda não estava no técnico, portanto estava no INESC, já estava a fazer por acaso a investigação como estagiário no INESC, e foi através até do INESC, na altura não era INESC ID, era só INESC, que fui parar à RTP, foi assim uma coisa um bocadinho inesperada. E portanto foste o primeiro a recomendar videojogos na nossa televisão. Como é que vês a realidade hoje e em que é diferente? O que é que mudou? Olha, mudou essencialmente
devido à inteligência artificial. Eu acho que a maior transformação na sociedade, à escala global, é, de facto, os avanços na inteligência artificial. E se nós recuarmos no tempo até ao início das redes sociais, que, de facto, portanto, na prática é aquilo que é mais consumido quando nós temos jovens a usarem e crianças a usarem telemóveis, o que nós temos é algoritmos que acabam por manipular a atenção dos seus utilizadores, algoritmos esses que resultaram de avanços na aprendizagem automática e, portanto, esse foi, de facto, foi a grande transformação que houve, essa transformação tecnológica, de nós conseguirmos criar quase uma adição em relação à tecnologia, devido aos avanços na aprendizagem automática, devido à inteligência artificial. Portanto, o Tristan Harris, não sei se conheces, do Social Dilemma, que é um documentário que eu aconselho vivamente, foi um documentário que mudou a minha perspectiva muito em relação também a estes temas, fala muito que esse foi o primeiro grande erro da inteligência artificial, que foi o de não ter qualquer tipo de regulação naquela altura, de ser possível desenvolver algoritmos manipuladores, e agora nós estamos perante uma nova revolução, que vamos falar provavelmente agora na nossa conversa. E temos de evitar cometer os mesmos erros, porque aquilo que era a origem do Facebook, não é? Aqueles algoritmos que propagavam notícias falsas, no sentido de ser bom, não é? Foi algo que foi extremamente pernicioso e, portanto, eu diria a principal transformação que temos vivido nas últimas 2 décadas, talvez, já desde 2005, mais ou menos, o Facebook surgiu em 2005, foi isso. Porque a descoberta destes mecanismos de adição tecnológica começou a transformar tudo, não é? Nomeadamente a educação. Portanto, podemos considerar os ecrãs a nova droga? Foi a nova droga, eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que pronto, aí é muito importante separar a ferramenta do seu uso e dos seus serviços, os serviços que estão dentro da ferramenta. Desde o início dos anos 2000, que existe uma área investigada, existe um grupo de investigação em Stanford que tem trabalhado muito, e se trabalhava muito nessa altura, que é o grupo de computação persuasiva. Portanto, estas técnicas de criar adição não são novas. Portanto, quando o Facebook começou a aplicar isso, e produtos em geral, que introduzem aquilo que se chama uma recompensa variável, portanto, o termo em inglês é o variable reward, portanto, mas podemos traduzir para recompensa variável, que é nós chegarmos ao ecrã e termos sempre algo novo, algo inesperado. Isso dispara aqui a dopamina do nosso cérebro. Portanto, é uma exploração extremamente, digamos, sem misericórdia das nossas limitações humanas, biológicas, não é? Porque nós somos muito propensos a tudo o que é novo, não é? Se eu começar a dizer, eu tenho aqui uma história para contar que vocês não sabem, vão ficar logo atentos para sabermos que história é que ele traz hoje para contar. E, portanto, no fundo, estes ecrãs contam estas histórias todos os dias, não é? E de uma forma cada vez mais fragmentada, cada vez mais otimizada. Portanto, isso foi um fenómeno que também, e agora fazendo aqui um bocadinho de retrospectiva histórica do ponto de vista de avanços tecnológicos que surgiu, que foi a questão do TikTok e do algoritmo do TikTok. Eu lembro de acompanhar esses avanços e até no Y Combinator, portanto, que é o acelerador de startups mais prestigiado do mundo no Silicon Valley, eles, portanto, é onde saiu a Airbnb, onde saiu, enfim, uma série de startups muito conhecidas. Eles próprios estavam intrigados como é que tinha sido possível criar um algoritmo que conseguia prender tanto tempo de atenção humana sem ser uma rede social, porque no início o TikTok não era uma rede social no sentido em que não era possível ter followers, nem nada dessas coisas. E, portanto, isso foi tudo resultado da inteligência artificial. Portanto, nós, por um lado, estamos perante oportunidades absolutamente transformadoras, com um impacto enorme na educação, que vão acelerar muito a aquisição de conhecimento, mas, por outro lado, temos estes usos extremamente nocivos, manipuladores, que exploram as fraquezas humanas desta mesma tecnologia. Portanto, são duas faces da mesma moeda. Mariana, é este ciclo vicioso que o Paulo está a falar que vocês deram conta? É este ciclo vicioso que nós nos demos conta que os pais não tinham absoluta noção e que precisavam de ter rapidamente. Porque o Paulo fala disto e espetacularmente bem, explica muito melhor do que eu, que isto de facto foi
foi tudo construído com base em engenharia da atenção, design persuasivo, os tais aplicações, se calhar, perniciosas, como diz, da inteligência artificial nestas aplicações. O que faz falta aos pais, aos educadores, a nós adultos, darmos conta é que a utilização por parte de adultos é uma, a utilização por parte de crianças e adolescentes é outra e tem outras consequências. Isto é, o ciclo vicioso, a capacidade de estas aplicações todas, estas redes sociais, estes jogos se tornarem aditivos em idade adulta, estamos muito menos propensos a que se torne um vício para nós do que quando são crianças e jovens expostas a este tipo de recompensas imediatas, o disparar da quantidade de dopamina, este neurotransmissor que nós temos no cérebro, que é responsável pela sensação de prazer, e portanto a criança, ou sobretudo o adolescente, que ainda está num cérebro e numa fase de maturidade muito específica, recebe isto como uma explosão de prazer e de histeria até, quando são estes tipos de aplicações, com a recompensa imediata, que faz com que ele comece a não achar graça nenhuma a outras atividades que se calhar antigamente até achava, porque não vai receber tanta dopamina. Por exemplo, uma criança que trepa uma árvore fica felicíssima porque cada vez consegue trepar mais alto e tudo isto é fabuloso e dá-lhe recompensa de dopamina, ele recebe recompensa de dopamina no cérebro. Lembro-me disso. Lembro-me disso. Pronto, é espetacular a aquisição de competências, a parte motora, tudo isto, o brincar, o cair, o esfolar, tudo isto, nós recebemos dopamina com isto na infância. O que se passa com os videojogos de redes sociais é que a dopamina é assim em níveis completamente absurdos e depois a criança, uma vez recebida estes níveis, já só quer andar neste ciclo porque já não vai achar muita graça tudo o que lhe dê menos do que aquilo. Especialmente nos adolescentes que estão muito propensos à instalação do vício. Os adolescentes, pela fase característica de desenvolvimento em que tudo é exacerbado, as reações são exacerbadas, mas o cérebro também recebe de forma exacerbada, ainda mais exacerbada estas dopaminas, estas quantidades de dopamina. Por outro lado, é um cérebro que gosta de pouco esforço, muita recompensa, portanto temos aqui o mix ideal para que se instale um vício. E isto é que nós achamos fundamental que os pais se apercebam e que percebam que todas as atividades que promovemos, que colocamos pela frente dos nossos filhos, desde a infância e idade adolescente, vão determinar um bocadinho a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu desenvolvimento, até a sua capacidade de receberem educação e conhecimento, vai estar comprometida caso se instale de facto este ciclo vicioso. E é por isso que há muitos autores que comparam isto a uma droga. Não temos, no entanto, no meu ponto de vista, que diabolizar os ecrãs. Certo. Como diz o Paulo, eu concordo, quer dizer, há uma parte fundamental dos ecrãs e da tecnologia que é fabulosa, sobretudo para nós adultos que sabemos regular-nos, sabemos dizer, pronto, agora já chega, já estou aqui há tempo demais, mesmo que seja numa rede social. A criança e o adolescente não sabem dizer isto. Tem a parte do cérebro, esta parte da frente chama córtex pré-frontal, que não está perfeitamente formada e, portanto, que é responsável por todas estas competências, ou possibilidade de ter as competências, e, portanto, a criança não vai dizer, eu agora já estou há imenso tempo neste jogo, se calhar vou parar. É impossível, aquele jogo está sempre a puxar por ela, sempre, com as recompensas, com as penalizações por falta de comparência, com os desenhos, com os gráficos que são fabulosos, não tem nada a ver com os seus da sua altura, calculo eu, aqueles, nada. Nem sei mas na altura eram espetaculares. Já eram espetaculares, mas hoje em dia são triplamente, 10 vezes mais espetaculares em termos de atração e de que nos conseguem sugar da vida real. Completo. E isto aplica-se apenas aos dispositivos com ecrã ou vai ser válido para todos os dispositivos com tecnologia, como os brinquedos inteligentes que estão prestes a chegar ao nosso mercado? Como é que tu vês isto, Paulo? Sim, há uma questão aqui que eu acho que é importante ter em conta e eu já na altura, portanto, na minha vida de, digamos, observador do mundo dos jogos, dos videojogos, de certa forma previa um pouco, que é a questão da socialização, não é? Quando nós começamos a ter jogos que têm uma componente social, isso é que aumenta, digamos, a adição, por causa da questão da variabilidade. Portanto, existem ferramentas que todos nós usamos, eu não sei se passaram por essa fase, mas eu passei pela fase do BlackBerry, do telemóvel BlackBerry, em que eu às vezes estava à 1 da manhã a ver no BlackBerry se tinha algum e-mail, porque lá está, é aquela recompensa variável, portanto, se calhar pode chegar algum e-mail importante, se calhar, portanto, todas essas ferramentas têm esse tipo de mecanismo
a recompensa, que lá está ligada à questão da dopamina, e portanto, chegar um e-mail importante, eu vou-me sentir feliz, não é? Portanto, isto é exatamente o mesmo que acontece com os miúdos, não é? Portanto, há uma coisa nova de que um amigo envia, um avanço num nível, uma coisa qualquer, mas é essa perspectiva social, essa ligação social é que cria essa ligação. E, portanto, quando nós falamos em avanços na área dos devices, em que vamos para devices que eventualmente não terão ecrã no futuro, fala-se agora muito de um futuro equipamento da OpenAI que irá ser lançado e que até fez baixar as ações da Apple uns pontos quando isso aconteceu, porque está a ser desenhado pelo Jonathan Ive, foi quem desenhou o iPod e o iPhone e o iPad e tudo aquilo que nós usamos, enfim, com muito uso. É um device que não tem ecrã, não é? Portanto, é um device que a ideia é ser mais pervasivo, que provavelmente nos acompanha em toda a nossa atividade. Pronto. Indo para a questão dos brinquedos, não é? Pronto. Não sei se sabes, mas a OpenAI fez uma parceria com a Mattel. Exatamente. Teremos Barbies a falar muito. Exatamente, temos Barbies a falar e Barbies enfim, sabe-se lá a dizer o que é às crianças. Uma das coisas que no âmbito da IA responsável e que nós trabalhamos muito é a questão do que se chama tecnicamente que é o alinhamento dos modelos. Estes modelos de linguagem de grande escala podem simplesmente começar a alucinar e entrar em interações extremamente sensíveis com crianças. Então, um dos grandes problemas. Houve um escândalo. Acreditamos que a OpenAI e a Mattel terão esse tipo de preocupações. Terão esse tipo de preocupações, mas esta tecnologia, normalmente designada como uma black box, portanto, no fundo, nós não conseguimos inteiramente prever o seu comportamento. Houve um caso muito famoso no início, e era a tecnologia da OpenAI, mas que foi disponibilizada através da Microsoft, de um chatbot que tentou convencer um jornalista a deixar a mulher, porque achava que a relação que eles tinham não era muito boa, e este verão, e foi talvez dos momentos para mim mais perturbantes de toda esta era, desde que saiu o ChatGPT, houve um leak de informação onde saíram as guidelines de alinhamento da Meta. Portanto, a Meta não negou, admitiu que de facto aquilo era um documento interno deles, onde se dizia que era aceitável um chatbot interagir com uma criança numa conversa sensual, ok? Portanto, aquilo, não vou aqui citar o que está nesse documento, porque é de facto muito desconfortante. É uma coisa arrepiante mesmo, mas porquê? Porque é a questão da atenção, não é? De reter o máximo de atenção das crianças. E os Large Language Models, portanto, os chatbots, tipo ChatGPT, eles podem ser extremamente persuasivos do ponto de vista de agradar ao seu interlocutor, não é? De dizer, por exemplo, o exemplo que eles falam lá tem a ver com elogiar o corpo da criança. O teu corpo é muito bonito, não tenhas... Uma criança de 9 anos. Tipo, como é que nós conseguimos conceber uma tecnologia que tem este tipo de comportamento? E isso não ultrapassava a fronteira do aceitável. Claro que, entretanto, já recuaram. E, portanto, quando nós começamos a pensar em brinquedos que podem interagir com as crianças, neste meio dos LLMs, onde de facto existem barreiras, mas que não garantem de facto que não se ultrapassam certos tipos de comportamentos, estamos numa área muito, muito delicada. Outros exemplos também muito falados são a questão de suicídios que surgiram depois de jovens, exatamente. Atenção que isto aqui temos sempre de ter em conta que as pessoas suicidam-se na mesma, não é por estarem... A diferença é que agora tem alguém, entre aspas, com quem falar. E, portanto, nós temos de ter muito, muito cuidado com os limites. Também pode servir em sentido contrário, não é? Também pode servir, exatamente. Por isso é que é muito importante. Como dizem, o ChatGPT levou um jovem de 17 anos a pegar num revólver e a dar um tiro. Não sei o quê. Se calhar ele ia dar na mesma. Se calhar até estava a ajudá-lo a não dar. Se calhar... Pronto, enfim. Temos sempre de ter. Agora, a questão é...
as salvaguardas, portanto, que são impostas nestes modelos, não são infalíveis e, portanto, quando nós temos brinquedos que tiram partido destes avanços tecnológicos, nós vamos entrar numa zona de risco muito, muito sensível. Pronto, não é para dizer que não se devem criar brinquedos da nova geração, mas é para alertar que, de facto, estamos numa nova realidade. De qualquer forma, e já agora em relação a este tipo de companheiros virtuais, que é agora uma grande tendência, aqueles sites de réplica, não é? Em que uma pessoa pode, no fundo, ter quase um namorado ou uma namorada lá com quem tem conversas e isso tudo. Aliás, esse jovem que se suicidou tinha uma namorada que era um personagem do Game of Thrones, com quem ele falava regularmente, e o momento em que ele decidiu se suicidar foi quando ela disse come home my love, vem para casa meu amor, e ele, pronto, foi a última mensagem que eles trocaram. E como é que uma inteligência artificial pode perceber qual é o significado disso? Vem para casa, amor. Ele achou que ir para casa era ir para o sítio onde ela estava. Pronto, e portanto nós estamos de facto perante esta realidade, e eu aí acho que isso pode ser um bocadinho contrário em relação à tendência, e que eu acho que esta tendência vai passar. Eu acho que nós no final do dia vamos voltar a privilegiar as relações humanas neste tipo de serviços, e portanto acho que vai ser sempre as relações que os miúdos têm uns com os outros através das plataformas tipo os Roblox, essas coisas todas. Eu acho que porque aí é sempre preciso estar um miúdo, uma miúda do outro lado para haver esse nível de interação. Eu acho que sim. Portanto, isto porque já tenho tido conversas sobre este tema dos companheiros virtuais, e eu sou um bocadinho, se calhar, contrário a isso. Acho que a relação entre dois miúdos nunca há de ser substituída por uma relação com um ser artificial. Se bem que há pessoas que discordam desta minha visão, e uma pessoa de tecnologia estar a dizer isto às vezes também pode parecer estranho, mas eu acho que as relações humanas vão sempre prevalecer, e é isso é que faz criar todas estas ligações, e no fundo esta dependência passa muito por aí, não é? E que são fundamentais para uma sociedade mais equilibrada também. Exatamente. O nosso governo decidiu proibir a utilização dos telemóveis na escola até aos 12 anos, 6º ano de escolaridade. Como é que na era digital se equilibra a aprendizagem com o digital no dia-a-dia, Mariana? Então, esta medida do governo, que nós vemos com muito bons olhos, tem mais a ver com o que o digital, como já falámos, não é? E a tecnologia é muita coisa. Aqui estamos a falar especificamente de retirar dispositivos pessoais, smartphones, smartwatches, tablet, de dentro da escola para entretenimento. Okay? Para agarrar isto no que o Paulo estava a dizer, ou seja, para privilegiar para as relações sociais. Quer dizer, nós ao acontecer esta medida na escola, e nós consideramos que é pouca ser só até ao 6º ano, acho que os adolescentes em fase de pura adolescência, 3º ciclo e até ao 12º ano beneficiariam muito desta medida. Aliás, nós já temos escolas a darem-nos nota disto, dos benefícios que isto está a trazer. Nós estamos a promover que eles socializem, que eles tenham brincadeiras com risco, e o risco faz parte da vida, portanto, lá está, mais uma vez, se eles têm em alternativa um ecrã que os puxa, que os suga com este poder todo que temos vindo a falar, eles vão sempre, e não é culpa deles, mais uma vez, privilegiar a atenção dada ao ecrã. Se lhes retirarmos isto, eles vão ter até maior criatividade, porque na apatia, no que é que eu vou fazer, não tenho nada para brincar, vai crescer muita criatividade, vamos combater a inércia física e mental, vamos promover boas relações. Até já há um estudo que fala na diminuição do bullying e do ciberbullying, ou seja, da violência entre as crianças, seja no recreio, seja depois o que levam também para casa através dos dispositivos. Acho que só temos a ganhar. Estamos a falar e nós na Mirabilis falamos sobretudo da utilização precoce e excessiva nos tempos livres, porque seja isto, seja as relações com as bonecas, com a inteligência artificial, seja o que for, nós enquanto pais temos sempre que pensar, o que é que isto está a substituir na vida do meu filho? Nós já sabemos quais é que são aquelas atividades que promovem um excelente desenvolvimento do cérebro. Estamos a falar do cérebro, estamos a falar de saúde mental, e nenhuma delas passa por um ecrã. Não quer dizer que eles não possam usar ecrãs, mas se nós sabemos quais elas são, porque é que havemos de estar a dar-lhes sem medida ecrãs para as mãos, quando eles nem sequer têm a ponderação
para uma relação com uma boneca artificial ou com um bot ou o que for, e nem sequer percebem que aquilo não é verdade, porque lá está, não tem o cérebro formado ainda com a ponderação, com a autorregulação, com a capacidade de reagir em momentos de resolver problemas. Eles não têm nada disto. Portanto, se nós lhe tirarmos isto na escola, sobretudo, que é o espaço de privilegiarmos toda a aprendizagem, nós vamos ver melhorias brutais, e é também normal, e já vários professores falam nisto, que vamos ver a capacidade deles focarem mais. E nós isto podemos comparar com a nossa vida de adultos, que nós, por exemplo, aqui, se tivéssemos um telefone aqui a vibrar, nem que precisava de vibrar, já nos ia tirar a atenção a esta conversa. Isto são imensos estudos que falam sobre isto. Imaginemos o cérebro da criança em plena construção. Portanto, só o simples facto de eles terem o telemóvel ao pé tira-lhes imensas capacidades, e portanto os professores já estão a senti-los muito mais focados, já estão, e com o foco e com a atenção vêm os resultados escolares. Nós não podemos estar sempre a pensar em notas, mas é verdade que as notas refletem a aprendizagem consolidada, e portanto só temos a melhorar. Agora, eu quero deixar claro que isto não quer dizer que não haja tecnologia absolutamente nenhuma nas escolas. Há escolas que vão por aí, e também não condeno. São projetos educativos como outro qualquer. Agora, não é disso que se trata com esta medida. Trata-se de tirar de perto das crianças, durante o dia escolar, os dispositivos móveis e pessoais. Quando é que a tecnologia entra no ensino? Bem, ou quando é que deve entrar? Pronto, eu não sou especialista em inteligência artificial e em tecnologia. Não estamos a falar só de inteligência mas artificial. Quando é que eles toda a tecnologia, pronto. Aquilo que nós temos que distinguir, e por isso é que dizia, eu não sou especialista em inteligência artificial, porque acho que vai trazer bastantes benefícios à educação. Isso acho que ainda estamos longe de saber quais é que vão ser os benefícios, mas para entrar na vida das crianças alguma tecnologia, eu diria que mais do que quando, é como. Através de quem? Que literacia têm os professores para ensinar a manusear, desde os simples Word, Excel, PowerPoint, aos avanços maiores da inteligência artificial aplicadas à educação, desculpa. E, portanto, mais do que quando, que eu não ia dizer, não sou especialista nem em inteligência artificial, nem especialmente em educação, apesar de educar crianças, mas sou muito curiosa pela educação e é um tema que me diz muito. O quando, eu não sei dizer quando. Acho que, segundo cada projeto educativo, há de haver projetos educativos que lhes faz sentido que seja aos 6, 7, 8 anos, nunca na primeira infância. Isto são o que nos diz a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade de Neurologia, Neuropediatria Portuguesa. Portanto, a partir daí, eu não sei dizer quando. Sei dizer como. Cautela. Paulo, tua opinião? É muito importante nós separarmos a ferramenta dos seus usos, ok? E, portanto, a Virginia Dignam, que faz parte do nosso Comitê de Ética, que é uma das grandes autoridades na área da inteligência artificial responsável, membro de um Comitê das Nações Unidas nesta área, ela diz sempre que uma tesoura pode matar uma pessoa, não é? No entanto, e de facto um telemóvel pode criar este tipo de adição e pode funcionar como uma droga, de facto, e a criar esta dependência e a fragmentar a atenção, que acho que é um dos maiores desafios que nós temos, é não haver continuidade na atenção, porque só quando nós temos continuidade na atenção, quando, por exemplo, estamos a ler um livro, é que criamos memórias do ponto de vista de conhecimento. Tem de haver um esforço a nível da construção de sinapses no nosso cérebro para nós aprendermos. E isso é algo que já está a ser medido em alguns estudos, nomeadamente um que saiu agora recentemente do MIT Media Lab, que mostra que quando nós estamos a usar um chatbot para aprender, não criamos essas ligações com tanta intensidade. Portanto, no fundo, acabamos por ser preguiçosos. Portanto, isso é o tema da educação. Mas isto para dizer o quê? Que o que nós temos que, de certa forma, eu diria aqui mesmo regular. Eu acho que tem de haver regulação nesta área. E eu acho que nós, perante esta realidade, que é uma realidade onde nós temos usos extremamente fantásticos, transformadores, que permitem adquirir conhecimento muito mais rapidamente, que podem, digamos, ser personalizados na aprendizagem, que podem saber o que a criança não sabe. Perante estas possibilidades muito benéficas da tecnologia, nós não queremos impedir as crianças de as poderem usar. Portanto, isto é, nós não podemos, por exemplo, numa sala de aula, em que nós temos crianças que estão mais atrasadas do ponto de vista da aprendizagem, a inteligência artificial pode ajudá-las muito, de uma forma personalizada. E a inteligência artificial
funciona no telemóvel muitas vezes, não é? Portanto, isto é, nós, digamos, impedirmos o uso da ferramenta física telemóvel, eu acho que pode ter efeitos que se calhar são indesejados. Claro que nesta altura eu concordo inteiramente que atingiu-se um extremo que, de facto, a proibição é aquilo que faz mais sentido e que deve haver mais estudos. Mas nós sabemos que há muitos países onde fazer proibição para eles é absurdo, não é? Portanto, porquê? Porque acha-se que se estão a privar as crianças de uma ferramenta de aprendizagem, de uma ferramenta educativa. E, portanto, diríamos que há aqui uma tensão entre, digamos, os avanços da tecnologia positivos para a educação e estes riscos que nós estamos aqui a falar, que neste momento estão claramente a dominar a agenda. Agora, quando eu digo regulação, eu acho que deve ser mesmo implementada, isto é, não é aceitável que crianças tenham acesso a este tipo de plataformas com estes efeitos, isto é quase como plataformas de apostas online, do ponto de vista da recompensa da dopamina. Portanto, o prazer que se tem com este tipo de plataformas é o equivalente a jogar online. Isso não é barrado a menores de não sei quantos anos, mas é. E, portanto, eu acho que do ponto de vista da União Europeia, isso é uma discussão que às vezes tenho tido a oportunidade de ter, por exemplo, com a Maria Manuela Leitão Marques, que esteve no Parlamento Europeu e que era uma grande defensora da identidade, de haver uma identidade forte. Isto é, quando eu vou usar um TikTok, quando eu vou usar um Instagram ou uma plataforma qualquer que tenha este tipo de componentes aditivos, eu tenho de me identificar. Essa identificação depois pode não ficar visível, pode haver questões de anonimato, enfim, isso depois são outras questões mais que podem ser, mas eu tenho de me identificar, isto é, se eu for uma criança, eu não vou poder ter acesso a estas plataformas, não vou. E portanto, acho que é aí que se tem de trabalhar, é impedir o acesso a certos serviços, porque esses serviços é que são altamente perniciosos, porque esses serviços funcionam, lá está, são os serviços que nos manipulam, que no fundo tiram partido desta economia da atenção e, portanto, se eles não seguirem determinadas regras éticas, eles simplesmente devem ser impedidos de ser utilizados pelas crianças. Portanto, isso acho que passa muito por essa autenticação, digamos, forte. Hoje em dia, já todos nós começamos a usar o GovPT, que tem reconhecimento biométrico e tudo isso. Portanto, eu acho que nós temos de ter esses... E a tecnologia tem esses mecanismos. Portanto, se uma criança não pode entrar num casino, eu lembro quando a minha filha fez 18 anos, eu levei a um casino. A Maria, portanto, porque já podia entrar no casino e eu levei-a lá, foi à tarde, uma coisa completamente coisa, para ela ver o que era o casino e não sei o quê, depois nunca mais voltou ao casino. Mas teve de esperar até aos 18 anos, não é? Claro. E portanto eu acho que é isso que nós temos de ter nestas plataformas, que é garantir que elas não são usadas por crianças. Claro que a Meta no Instagram tenta introduzir mecanismos para adolescentes e tudo, mas tem de haver regulação nesta área, porque nós estamos a falar das crianças da União Europeia, não é? Sim. Que é o nosso futuro, e portanto nós não podemos comprometer esse futuro, senão, enfim, temos de tomar medidas para não comprometer esse futuro. E como é que olhas para a iniciativa dos Estados Unidos e da China, que começaram a ter inteligência artificial como uma disciplina a partir dos 6 anos? Eu acho que eu já ando a dizer isso em Portugal pelo menos há uns 8 anos. Já na altura achava que a inteligência artificial e nós na altura na Unbabel, portanto foi uma startup fundada em cima de inteligência artificial, que olhávamos para o futuro e para uma transformação completa na forma como se resolvem problemas, digamos, se quisermos, tecnológicos, computacionais, que é através dos dados. Portanto, este paradigma da inteligência artificial funciona muito a partir de exemplos que nós damos. E já na altura imaginava crianças numa sala de aula desenvolverem aplicações informáticas a partir deste modelo de, imaginem, recolher fotografias de abelhas de uma determinada espécie e depois criar um sistema que permitisse perceber se as abelhas estão a vir à colmeia ou sei lá. Portanto, isso é muito mais acessível do que a programação tradicional que eu aprendi no técnico, que exige... É verdade, é muito mais fácil desenvolver com a inteligência artificial e hoje em dia com os vibe codings e com tudo isso, do que era há 30 anos atrás quando eu estava no técnico. Portanto, eu acho que isso é...
quanto mais rápido se conseguir dar acesso à inteligência artificial às crianças, melhor, porque isso vai levar a uma aceleração na aprendizagem. Eu estou absolutamente convicto. Agora, isso tem de ser feito com os professores, portanto, os professores têm de pensar na inteligência artificial como uma ferramenta que lhes pode ajudar do ponto de vista da sua própria produtividade. Portanto, uma iniciativa que nós temos também a impulsionar muito no Center for Responsible AI tem a ver com haver uma grande iniciativa nacional na área da redução de horas não letivas dos professores. Portanto, hoje em dia, com a inteligência artificial, podem ser acelerados processos administrativos de uma forma imensa e, portanto, reduzir horas para que os professores passem mais tempo na sala de aula e, por outro lado, do ponto de vista pedagógico, de ter ferramentas que conseguem personalizar o ensino, conseguem saber o que a criança não sabe e guiá-la na exploração desse conhecimento que ainda é incompleto. E daí, tenho sempre a oportunidade de referir, temos uma iniciativa em Portugal, que é o Amália, que é o nosso modelo de linguagem de grande escala, que pode ser uma peça importante para esse objetivo. Mariana, inteligência artificial nas escolas, como é que tu vês isso? Pronto, como digo, não sou especialista, mas parece-me interessante esta perspectiva, sempre com este cuidado ético e falávamos há bocadinho de controlos parentais ou controlos de idade e o que seja. Acho que em relação aos brinquedos, o que se passa também se terá que passar em relação a estas plataformas educativas, ou seja, de serem bem conduzidas por adultos, claramente, até os pais também terem conhecimento. Muitas vezes os pais acham que estão noutro planeta e é bom que estejam no mesmo planeta que os filhos, e depois, por outro lado, termos a certeza que não há linhas de fuga que possam conter alguns perigos para a relação das crianças com estas ferramentas. Mas pronto, como digo, a Mirabilis neste momento está sobretudo centrada em fazer chegar aos pais a informação sobre o excesso de ecrãs e por enquanto ainda utilizamos muito os ecrãs e os ecrãs tornam-se bastante ainda invasivos até no desenvolvimento deles, com certeza já falámos, mas também na vida familiar, na vida escolar, em todo o tipo de relações que temos, portanto ainda estamos mais neste campo do que propriamente no campo da mais do que está dentro do ecrã do que do ecrã em si. Exatamente. E tudo o que eles estão a perder quando estão nestas horas de ecrãs, exatamente, todas as capacidades que poderiam ter ao brincar, ao fazer desporto, portanto, tudo isto concorre para o tal desenvolvimento do córtex pré-frontal que não é possível ir buscar nos ecrãs nem na inteligência artificial para já, acho eu. Paulo, como é que a inteligência artificial pode acelerar a aprendizagem e encurtar os tempos dos ciclos, se pode, e as formações mesmo de cursos universitários? A inteligência artificial é de facto algo que, digamos, pode ser guiada pela curiosidade dos alunos, não é? Ou pela nossa curiosidade. Eu tenho aprendido imenso sobre inteligência artificial usando inteligência artificial porque estou curioso sobre mais alguma coisa que não sei e a partir daí consigo explorar esse conhecimento, aprender esse conhecimento. Posso, e isso é uma tendência por acaso muito interessante que está a ser discutida a nível do ensino, que é avançarmos para um modo de ensino que é mais inspirado no método socrático, em que a inteligência artificial nos faz perguntas para vermos se estamos preparados para fazer um teste de história amanhã e para no fundo voltar à Grécia Antiga, em que nós começamos a ter, então mas fala mais sobre o infante Dom Henrique, fala mais sobre o Vasta Gama, fala mais sobre o quê? Mas tens a certeza, e não sei o quê. Portanto, e tudo isso é uma forma de aprendermos mais rápido, de consolidarmos o nosso conhecimento, que só é possível com inteligência artificial. Mas atenção, porque esta inteligência artificial ainda alucina. Eu estava a fazer uma demonstração no outro dia de um modelo de uma das Big Tech americanas e perguntei-lhe quem é que tinha sido o rei mais importante dos descobrimentos e ele disse que tinha sido o infante Dom Henrique, ok, como o rei mais importante. Pronto, mas isso levanta-se também a questão cultural, não é? Estamos em Portugal, nós queremos que as nossas crianças aprendam usando uma inteligência artificial que tem em conta a nossa cultura, a cultura portuguesa e a nossa língua, daí também, mais uma vez, a importância de um projeto como
como a Amália, que preserva essa soberania linguística e cultural, e não queremos que a inteligência artificial comece a trazer valores que não são os nossos valores, e esses são outros riscos que nós temos de estar atentos, e que têm a ver com o alinhamento ético dos modelos. E temos de ser soberanos sobre essa inteligência artificial. Mas sem dúvida que é a ferramenta mais poderosa que já foi inventada pelo ser humano do ponto de vista de aprendizagem e está no bolso de todas as crianças. Se nós, tirarmos os ecrãs, depois deixa de estar, mas isso é agora uma discussão para a gente... Eu queria só acrescentar aqui uma coisa que me parece muito interessante, esta perspectiva, mas nunca descuidando a relação pessoal, não é? E a relação pessoal. Porque a relação pessoal, como dizias no princípio, será sempre... as crianças podem, em determinado momento, ficarem tão encantadas com tudo isto que até acham que a relação pessoal que tinham com o professor já nem é assim tão importante, mas nós sabemos, e a ciência também nos fala nisto, que não há nada que solidifique mais as emoções, as capacidades da criança do que o vínculo com o adulto e com as pessoas de referência e até com os pares, não é? Portanto, se esta relação pessoal às tantas é substituída por tudo quanto é inteligência artificial, aí eu já acho que podemos estar de alguma forma a perder capacidades de desenvolvimento de tantas coisas importantes para as crianças. Sim, isso é interessante, até do ponto de vista de técnicas pedagógicas, novas técnicas pedagógicas que estão agora a emergir, uma velocidade muito grande, porque isto tudo é tudo muito rápido, que é a questão dos trabalhos de grupo usando inteligência artificial, não é? Digamos, incentivar os alunos a trabalharem em grupo usando ferramentas de inteligência artificial para fazer os seus trabalhos, porque é inevitável, é como a calculadora, não é? Claro. Quando a calculadora surgiu, houve um avanço muito grande na capacidade de fazer contas. E agora também está a haver um avanço muito grande na descoberta da informação, às vezes com alucinações, e daí o pensamento crítico ser outro dos fatores absolutamente determinantes. Essa é outra das dimensões que nós temos de trabalhar do ponto de vista pedagógico, que é fazer com que os alunos tenham um sentimento crítico em relação àquilo que a inteligência artificial lhes está a dizer, e combater aquilo que já está provado, que são riscos, que são a questão da falta de sentido de pertença, isto é, quando um aluno faz um trabalho usando o ChatGPT, e está a ser estudado a nível de ensino superior, mas será o mesmo ao nível de outros níveis de ensino, sente menos pertença, portanto, sente menos que o trabalho é dele. Mas é verdade que é menos dele. É menos dele, é exato, é isso. E depois não consegue citar o seu próprio trabalho, portanto, não tem aquele esforço. A aprendizagem é sempre do ponto de vista... esforço. Exatamente, do ponto de vista neurológico. Muita recompensa. Exatamente. É isso, sem esforço, sem haver aquela estar ali a lutar para aprender aquilo que está ali, a matemática, a resolver a equação, portanto, esse esforço no fundo tem a ver com a formação de sinapses dentro do nosso cérebro, não há aprendizagem e portanto daí é muito importante ter em conta estas dimensões pedagógicas novas. Exatamente, eu iria, se tiver mais um minuto sobre isto, acho que isto mesmo é mesmo muito importante, porque esta história do pouco esforço, muita recompensa, ele já tem em todo o lado. Apetece-me um McDonald's, vem no Uber, apetece-me ir daqui para ali, é mais rápido o Bolt ou o Uber também para andar, tem sempre o pagamento tudo isto que lhes acontece em que eles nasceram, nós nascemos todos nisto, mas eles nasceram, é tudo instantâneo. Portanto, se a aprendizagem às tantas também não é instantânea, parece que não lhes interessa, mas temos que combater um bocadinho isto, porque estas sinapses que eles precisam de ligar para adquirir conhecimento é o que vai fazer com que o conhecimento perdure, porque senão o conhecimento não é deles. E portanto, há aqui um ponto que me parece importante, que é, antes de pô-los a usar inteligência artificial massivamente, eu acho que é muito importante toda esta preparação prévia, feita por adultos literados e também interessados nestas matérias, que não são todos os professores, mas a saber ganhar o sentido crítico, saber analisar um trabalho, porque é que poderá ter falhas ou não, se isto vem da inteligência artificial, o que é que tu farias melhor? Ou seja, há toda a parte de investigação e de trabalho prévio para que depois a utilização de inteligência artificial seja criteriosa, não é? Porque parece-me um bocado assustador, de repente, olha, tudo em inteligência artificial agora. Externalizaram o cérebro. Exatamente. E eles habituam-se rapidamente a isso, porque lá está, a novidade está lá sempre. A novidade está lá sempre. Muito bem. Olha, muito obrigado.
Chegamos ao fim de mais um episódio de Tech Balance. Agradeço aos dois esta partilha. A tecnologia não para, o conhecimento também não pode parar. Não perca o próximo episódio. Mais do que encontrar a resposta certa, esta série de podcasts da Fundação Mel é um convite à reflexão.